Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Graças a Deus. Hoje nós vamos estudar na segunda carta de João. São 13 versículos. Segunda carta de João. Segunda carta de João. Como não tem mais capítulo, ele costuma dizer que é só o capítulo primeiro, né? Algumas Bíblias não trazem a numeração, outras trazem a numeração, né? Capítulo primeiro. Eu não sei como é que é a sua versão aí, mas de qualquer forma, é o capítulo único, né? A segunda carta de João. Vamos ler esses versículos da palavra de Deus. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice de suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero e ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Ó filhos da tua irmã, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. Nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra nesta noite e te pedimos que ela fale ao nosso coração, porque nós queremos ouvir a tua voz, queremos entender a tua palavra, queremos praticar essa verdade, ó Pai, como estilo de vida, como princípio de vida para nós vivermos, andarmos, existirmos fundamentados na verdade e mostrar com as nossas vidas o amor cristão que temos uns para com os outros, também em verdade e comprometimento que devemos ter uns com os outros para a glória do Teu nome, ó Pai. Fala conosco nesta noite, é a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema desta noite, que é baseado no tema da carta, essa pequena carta de João,
vivendo na luz da verdade em um mundo em trevas. Vivendo na luz da verdade em um mundo em trevas. Esta é uma das cartas mais curtas da Bíblia ou do Novo Testamento, classificada como cartas gerais, né? E o propósito maior dessa carta é nos alertar a igreja daquela época e a igreja que viria depois, que somos nós, o dever que nós temos de viver à luz da verdade. João escreve essa carta ainda sob aquele contexto da primeira carta de João, em meio a um número de heresias que haviam se espalhado pelo mundo conhecido de então, pelos falsos mestres, que tentavam negar a divindade de Jesus, que tentavam negar a humanidade de Jesus, que tentavam oferecer ao mundo daquela época aquilo que o secularismo, aquilo que a teologia da prosperidade tenta oferecer hoje, um evangelho diluído, um evangelho que não tenha cobranças de uma vida de santidade, onde as pessoas acham que pode servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. E o chamado de João aqui é um chamado para se viver na verdade, mesmo no mundo em trevas, como o mundo em que nós vivemos. Então, conhecer a verdade, andar na verdade, permanecer na verdade, são as orientações do apóstolo João nessa carta a todos nós. Mas antes precisa entender o início dessa carta, porque, primeiro, a forma como João se auto-intitula, ele como apóstolo de Cristo, se intitula nessa carta como presbítero. O presbítero que está dirigindo uma carta à senhora eleita, que nós vamos depois falar sobre esses destinatários da carta. Mas por que João usa essa expressão, o presbítero? João, não sei se os irmãos sabem, ou já ouviram falar, nesse momento em que ele escreve essa carta, já com a idade avançada, o último apóstolo vivo, e a igreja passando sobre uma terrível perseguição. Então João escreve essa carta nesse contexto, talvez endereçando a alguma igreja. Aí nós entramos na segunda parte do comentário do verso 1, quando ele diz: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Mas ele se dirige a eles como presbítero, porque como o único sobrevivente, o último sobrevivente do colégio apostólico, certamente, se essa carta fosse interceptada pelos soldados romanos, poderia gerar uma perseguição para o apóstolo João naquele momento. Ele estava sendo caçado, estava sendo procurado pelo imperador romano, para que fosse dado fim a ele, como foi dado fim aos outros apóstolos, a ponto de depois, quando ele chega para escrever o livro de Apocalipse, ele se encontra exilado numa ilha chamada Patmos. Mas antes disso, certamente entendendo que havia outras missões ainda por cumprir, tinha todas as cautelas, assim como o livro de Apocalipse foi escrito de maneira simbólica também, para que, se fosse interceptada aquelas correspondências, elas não tivessem sentido para quem recebesse. Por isso não tem especificamente o nome de uma igreja, ou o nome de uma pessoa em particular em que esta carta está sendo endereçada, e nem o nome do autor do livro, embora é um consenso entre todos os estudiosos que se trata de uma carta do apóstolo João, até pelo contexto
pelo que ele aborda aqui na sua carta e por tudo que ele já abordou nos seus evangelhos, aliás, no seu evangelho e na sua primeira carta também. Então, por isso que há um consenso de que essa segunda carta seja do apóstolo João. E o termo presbítero significa ancião ou administrador. Ancião ou administrador, né, ou supervisor. O ancião aqui, no caso de João, ele já era velho de dias. Mas o ancião aqui não é necessariamente uma pessoa idosa, mas sim uma pessoa experiente na palavra e uma pessoa experiente na vida cristã. Então, nesse determinado momento, João, em nenhum momento, ele estava usurpando, como muitos líderes fazem hoje, usurpar determinados títulos, arrogar para si determinados títulos que não são comuns, né? João tem toda a autoridade, e não só por causa disso, da experiência na palavra, da experiência de vida cristã, mas por causa do trabalho que ele fazia. Ele fazia esse trabalho de supervisão das igrejas. E por isso que Deus chama João no Apocalipse para escrever 7 cartas, aliás, uma carta para cada uma daquelas 7 igrejas. De acordo com o perfil de cada igreja, é chamado João para escrever uma carta àquelas igrejas da Ásia Menor. E os destinatários desta carta, há muita controvérsia, né? Muitas opiniões. Alguém fala que de fato era uma mulher, e ele estava falando para a mulher e seus filhos, né? Outros dizem que eleita era o nome da mulher. A gente vê várias vertentes, várias pessoas dando uma interpretação para isso aí, né? E outros dizem que fosse Maria, até Maria já colocaram no meio aí, né? Disseram que senhora eleita era uma referência a Maria. De vez em quando a gente ouve alguém dizer isso por aí, em algum tipo de pregação, em algum tipo de estudo e etc., né? Até porque e quem usa desse expediente de achar que João está falando para Maria, provavelmente, irmãos, nessa época Maria já tinha morrido, porque depois da assunção de Jesus nunca mais se ouve falar de Jesus, ou de Maria, perdão. Não tem mais nenhum relato bíblico a respeito de Maria. E sabe por que a Bíblia fala tão pouco de Maria, irmãos? Porque Maria não é a figura central do Evangelho. A figura central do Evangelho é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Maria teve um papel importante no projeto de redenção da humanidade que Deus estabeleceu. Mas Maria não é o centro desse projeto. Maria não é o centro do Evangelho. Os mariólatras cometem um grande equívoco ao colocar Maria numa posição de igualdade ou até de superioridade a Cristo, usando um argumento de que a mãe é maior do que o filho. Mas nesse caso aqui foi o filho quem fez a mãe, porque a Bíblia diz que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3, o próprio João afirma isso. Mas o argumento que muitas vezes se usa é que ao pé da cruz, Jesus se volta para João e diz assim: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, toma conta dela e tal. Então eles usam esse argumento lá da crucificação para dizer que João está escrevendo essa carta aqui para Maria. Não há embasamento contextual para tal afirmação. Tudo isso é só conjectura, é só forçação de barra com relação ao texto bíblico. Mas existe
Aliás, há uma outra interpretação que achava que pudesse ser uma senhora de verdade, que naquela época a igreja fazia pequenos grupos nos lares, talvez fosse alguma irmã muito carinhosa, muito amorosa, que recepcionava algumas pessoas em sua casa, nos pequenos grupos. Mas eu particularmente, irmãos, eu creio que essa senhora eleita que João diz aí, seja uma referência a uma igreja local da Ásia Menor, que João não teve o objetivo de colocar o nome para evitar a interceptação da carta e para evitar a perseguição, de um modo geral, porque já estava instalada a perseguição naqueles dias, e certamente, ao dirigir a ela com a expressão de senhora eleita, estivesse fazendo uma referência à igreja eleita de Jesus, de todos os tempos e de todas as gerações, que deveriam se comprometer com igual intensidade que os cristãos da Ásia Menor deveriam se comprometer com a verdade. Assim é o desafio para nós hoje. Assim é o desafio para nós hoje, nos comprometermos com a verdade, mesmo vivendo em um mundo em trevas. Então, basicamente, me posiciono a respeito do destinatário da carta, como sendo uma igreja local inicialmente na Ásia Menor e depois dirigida a todos os cristãos, em todos os tempos e em todas as gerações. Pois bem, João, na primeira carta, os irmãos lembram que nós várias vezes na primeira carta de João, nós falamos que João apresentava três inegáveis, inconfundíveis provas que autenticavam o cristão verdadeiro, a fé verdadeira. Não sei se os irmãos se lembram disso. Nós falamos sobre a prova doutrinária, nós falamos sobre a prova moral e falamos sobre a prova relacional. A prova doutrinária diz respeito ao conjunto de fé, o conjunto de doutrinas que nós cremos. A prova relacional diz respeito ao amor que nós devemos ter uns para com os outros. E a prova moral diz respeito à obediência à doutrina, obediência aos mandamentos do Senhor. Esses três requisitos dão convicções muito claras para nós a respeito do verdadeiro cristão. Verdadeiro cristão. E João aqui, irmãos, ele usa do mesmo expediente. Essa carta tão pequena, ele fala sobre a prova doutrinária, nos versos de 1 a 3, falando sobre a verdade. É o argumento que ele usa aqui sobre a verdade. Ele fala sobre a prova relacional, a verdade é nos versos de 1 a 3. Nos versos de 4 a 6, João fala sobre a prova relacional, que ele fala sobre o amor. E dos versos 7 até o verso 13, ele fala sobre a prova moral, que é a obediência aos mandamentos do Senhor. Pois bem, então nós temos aqui três divisões claras sobre o propósito de João em ensinar a igreja de como se deve viver na luz da verdade em um mundo em trevas. Primeiro, dos versos de 1 a 3, ele diz que a igreja precisa conhecer a verdade. Ninguém pode se firmar em uma coisa que não se conhece, não é verdade? Como é que você vai se firmar numa coisa que você não tem conhecimento dela? Então João argumenta aqui nos 3 primeiros versículos que o passo principal, o passo inicial é conhecer a verdade. Aliás, é o próprio João que diz, faz 2 declarações fortes sobre a verdade. Primeiro, ele diz que se você conhecer a verdade, o que vai acontecer?
a verdade vai te libertar. É tudo que o diabo tem medo, irmãos. O diabo é o mestre do engano, é o pai da mentira, João 8,44. Ele tem medo da verdade. João escrevendo, lá no capítulo 3, ele diz que as pessoas não queriam vir para a luz, preferiam viver nas trevas. Por quê? Porque suas obras não eram feitas em verdade. Então, se viesse para a luz mostra tudo. A luz revela a verdade. Traz clareza sobre quem somos, sobre o que fazemos, sobre o que falamos. É a luz da verdade. Então, em João capítulo 8, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. E depois o verso 36 tem harmonia com o verso 6 do capítulo 14. Porque no capítulo 14, verso 6, Jesus se apresenta a si mesmo como a verdade. A verdade não é só um ensinamento, a verdade é uma pessoa. A verdade está personificada em Jesus. É por isso que várias vezes eu insisto com os irmãos que o lugar mais seguro para se estar nesse mundo é estar em Cristo. Não existe outro lugar mais seguro para se estar a não ser em Cristo, porque Cristo é a verdade. E o verso 36 de João 8 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só a verdade tem poder de libertação. O diabo não tem medo de cara feia, de oração poderosa, irmão ungido, profetiza, de apóstolo, de bispo, de pastor, de padre. O diabo não tem medo dessas coisas. Não adianta vir com títulos, nem com gritaria. O diabo tem medo da verdade, porque ele não pode contra a verdade, porque a sua essência é de engano e de mentira. Então João diz aqui, irmãos, que a igreja tem que conhecer a verdade. E João escreve isso, irmãos, como presbítero amado, o presbítero não somente como um supervisor, mas como um conselheiro, porque como ancião, ele podia aconselhar aquela igreja, e pode nos aconselhar nos dias de hoje, a viver na verdade. E só nesses 3 versos, João fala da verdade 4 vezes. Só nesses 3 versos, João fala da verdade 4 vezes. Ele diz que ama na verdade, que eu amo na verdade. Ele diz, os que conhecem a verdade também amam, por causa da verdade permanecem. E ele diz depois que a graça, a misericórdia e a paz vão estar conosco em verdade e amor. 4 vezes. Olha que ênfase. Essa palavrinha aparecendo tantas vezes aí não é por acaso. É a ênfase que João está dando nesse conhecimento da verdade. Por quê? Ele está escrevendo num contexto em que os falsos mestres haviam entrado, infiltrado na igreja e trazido falsos ensinamentos, um evangelho, uma graça barata, um evangelho diluído, trocando a vida de santidade por prazeres momentâneos. E João está escrevendo nesse contexto, questionando essa situação. E o que é a verdade? Já falamos que a verdade é o ensinamento, mas mais do que o ensinamento, a verdade é uma pessoa.
João, no capítulo 5 de 1 João, ele termina o capítulo 5, verso 20. Olha que coisa tremenda, ele continua como se estivesse escrevendo para a mesma pessoa, mas provavelmente não, mas o sentido dele está nesse contexto, por causa do contexto dos falsos mestres que estavam espalhados. Olha o verso 20 de 1 João 5. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Verdadeiro Deus, em contraposição a todos os ídolos, a todas as imagens criadas do Cristo por aí afora. A todas as imagens criadas do Cristo por aí afora. Por isso que João termina o verso 21 do capítulo 5 dizendo o quê? Guardai-vos dos ídolos. Tem uma música antiga, bem antiga, que dizia assim: embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é, filósofo, poeta ou comunista, e mesmo hippie, já se disse até. Recentemente, vimos aí um grupo chamar Jesus até de travesti. Terrível. As conceituações que vão dando a Cristo por aí afora, em total desrespeito à divindade e à humanidade de Cristo, a sua essência de verdadeiro Deus e de vida eterna e de verdade expressa na sua pessoa. Então ele diz que é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Jesus orou assim, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito que habita em nós, Jesus disse que é o Espírito da verdade, e que também nos capacita a viver na verdade. A viver na verdade. 4 coisas então, nesses 3 primeiros versículos, podem nos ajudar a clarear mais ainda isso aí. Nesses 3 primeiros versículos. Primeiro, a verdade deve ser conhecida por todos nós. Isso é fato. Você não pode defender uma coisa que você não conhece. Você não pode viver uma experiência na verdade se você não tem relacionamento e intimidade com ela. Isso é fato. Mais do que isso, João diz que devemos não somente conhecer, mas devemos amar na verdade e permanecer na verdade. É o desafio. No verso 2, ele diz: a verdade deve estar arraigada em nós. Nessa expressão, por causa da verdade que permanece em nós. Não basta conhecer a verdade, é preciso permanecer. Tem um tanto de gente que conhece a verdade, mas não conhece ou não permanece na verdade. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela começou a dizer para mim assim: mas papel aceita tudo. Quem pode me garantir que nessa Bíblia sua aí já não mudaram um monte de coisa e etc e tal? Quem é que pode me garantir isso? Felizmente, naquele dia que ela tinha me falado isso, isso foi em 2002, irmãos. Eu tinha acabado de comprar uma Bíblia novinha, zerada, publicada naquele ano, 2002. Eu tinha recebido da minha família uma herança de família, a Bíblia que foi do meu avô, publicada em 1930. Aquela mulher, então, fiz um desafio a ela: vou deixar essas 2 Bíblias com você por algum tempo,
E se você quiser, eu te dou alguns versículos especiais. Lógico que eu queria citar aqui os versículos sobre imagem, escultura e etc. Né? Vou te dar alguns versículos, alguns textos sobre salvação também. Vou te dar esses versículos para você ler e outros mais. Depois de algum tempo você me devolve. Só quero falar uma coisa, alertar uma coisa. Sinônimos. O máximo de diferença que pode ter aí são sinônimos. Depois de mais de mês, com aquelas duas Bíblias minhas, ela me devolveu as Bíblias e disse: não tem como discutir. É o mesmo texto. E eu que achava que eles mudavam todo ano a Bíblia. E eu que achava que mudava todo ano. Ela estava com a Bíblia de 1930 e uma Bíblia de 2002 nas mãos. E o que o texto dizia era exatamente a mesma coisa, exceto algum sinônimo que havia sido trocado. Palavras iguais. Palavras diferentes, melhor dizendo, com o mesmo sentido. Com o mesmo sentido. Então, irmãos, precisamos mais, estar arraigado cada vez mais. E para permanecer na verdade, é um grande desafio, porque vivemos tempos difíceis, onde as pessoas apostatam da fé, renegam o conhecimento da verdade, abandonam a verdade que um dia professaram. Isso é fato. Na parte B do versículo 2, João fala sobre a ideia fortalece a ideia da permanência, dizendo que e conosco estará para sempre. Não apenas por um tempo, mas para sempre deve estar a verdade em nossos corações. A verdade deve nutrir a nossa vida, nossas palavras, nossos pensamentos, nossos sentimentos, devem estar todos eles fundamentados na verdade. E mais ainda, no verso 3 ele diz: a verdade deve ser vista em nós. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, serão conosco em verdade e amor. João aqui incrementou a saudação. A saudação usual era graça e paz. E aqui ele fala graça, misericórdia e paz. Graça e misericórdia são da mesma raiz, irmãos. O que diferencia graça de misericórdia é que graça é o que Deus nos dá sem merecermos. E misericórdia é o que Ele não nos dá quando nós merecemos. Ou seja, o que Ele nos dá? Vida eterna sem nós merecermos. E o que Ele não nos dá? O castigo, quando nós merecemos ser castigados. O inferno, quando merecemos, todos nós merecemos a morte e o inferno por causa dos nossos pecados. Mas por misericórdia, Deus não nos dá o castigo que nós merecemos. E melhor, mais do que usar de misericórdia, Ele concede graça. Ele não só me impede de receber o que eu mereço, que é a punição que eu mereço, mas Ele me dá as bênçãos que eu não mereço, principalmente a bênção da salvação. Então tem a mesma raiz, porque flui do mesmo trono de Deus, graça e misericórdia. E a paz, pastor? A paz é o fruto de tudo isso. Por causa da graça e da misericórdia, nós somos justificados em Cristo Jesus e temos paz com Deus. O relacionamento que estava quebrado entre nós e Deus agora é reconstruído. Nós somos reconciliados com Ele agora e por isso podemos experimentar paz com Deus. E quem tem paz com Deus é uma posição, é um posicionamento. Mas você e eu, como cristãos, podemos ir além da nossa situação posicional a respeito da paz. Você e eu podemos experimentar mais dessa paz, é o que João está dizendo aqui, que é uma paz não somente posicional. João está dizendo aqui que ele deseja a todos os cristãos uma paz relacional.
que a paz de Deus, a graça e a misericórdia traz paz com Deus, quebra toda a barreira de separação entre você e Deus. E a paz de Deus, aquela que Paulo diz em Filipenses 4:7, que excede a todo entendimento. Por quê? Porque você consegue ter paz mesmo com tudo em mar revolto ao seu redor. É uma experiência, é fruto do Espírito Santo, é uma experiência assim que o mundo nem consegue entender. Como é que você e eu conseguimos nos manter calmos em meio a essa pandemia, em meio a essa loucura toda que está aí no mundo? Porque nós temos uma presença constante, por isso que ela é relacional. É fruto da intimidade, do relacionamento constante com Cristo. É isso que João está dizendo aqui, ao dizer que graça, misericórdia e a paz. Ou seja, você tem a árvore, você tem a raiz, que é a graça e a misericórdia, e você tem o fruto dessa harmonia no Espírito Santo. Você tem a paz com Deus e a paz em Deus. Que coisa extraordinária, irmãos, essa revelação da palavra de Deus em João aqui para nós. E para nós não nos amolecer no amor, para nós não falharmos no amor, é que João diz aqui que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus. Por quê? Porque da parte de Deus e de Jesus, porque graça, misericórdia e paz brota do trono de Deus, mas chega até nós por intermédio de Jesus. Jesus é que é o mediador dessa graça, dessa misericórdia e dessa paz. Então é muito sério para nós, é muito importante para nós termos essa compreensão da verdade. Nos versos 4 a 6, João fala que a igreja deve andar na verdade. Andar na verdade significa, na linguagem de João, primeiro, na parte A do versículo 4, dizer que você deve ter na obediência o fruto de uma grande alegria. Ou seja, a sua obediência aos mandamentos do Senhor não pode ser algo forçado, tem que ser espontâneo, tem que ser por prazer, por ter sido alcançado pela graça de Deus. Então você prazerosamente obedece e serve ao Senhor. A alegria dos irmãos produz alegria nas pessoas ao seu redor, produz alegria no Senhor, produz alegria na liderança da igreja, quando os irmãos estão obedecendo, andando na verdade. Essa obediência dos irmãos em andar na verdade produz grande alegria no meio do povo de Deus, nas lideranças e no próprio Deus. E eu achei interessante nesse versículo, irmãos, um negócio aqui que me chamou muita atenção, né? Entre essas coisas que já falamos, a gente tem mania, sabe de quê? Eu falo que eu já cometi esse erro muitas vezes, infelizmente. A gente tem mania de dar ênfase aos cristãos que não se envolvem, aos faltosos. A gente tem mania de dar ênfase àqueles que não se envolvem com a igreja de um modo geral. Lamentar os que não se envolvem. E é verdade que, como pastor, eu fico entristecido pelos que não vieram. Isso é verdade, isso é fato. Eu acho que todo pastor verdadeiro acaba por se entristecer de verdade com crentes rebeldes, desobedientes, pouco participativos, que não se submetem à palavra de Deus. Todos os pastores de verdade acabam se entristecendo. Mas João nos mostra aqui um outro lado do ministério pastoral, que eu ainda não tinha percebido nisso, antes de ler isso aqui e observar o que João está dizendo aqui. João está aqui demonstrando uma grande alegria por aqueles que permanecem. Ao invés de exaltar mais os que são faltosos,
Ele está dizendo de uma exultação aqui, de uma alegria por aqueles que permanecem. Valorizar os que permanecem na verdade, que são obedientes, envolvidos, participativos, porque há muitos que se desviam da verdade. Mas João está dizendo que há muitos que se mantêm fiéis, firmados na verdade bíblica e apostólica. Obediência, portanto, então, é evidência da verdade e fonte de grande alegria. Não é que a gente vai esquecer, largar de mão os que não estão vindo, não é isso não. Não é isso que João está dizendo aqui. A gente precisa valorizar mais aqueles que participam, que se envolvem, né? Ressaltar a alegria que nós sentimos pela presença dos irmãos, de um modo geral. Outra coisa que João destaca aqui, irmãos, na parte B do versículo 4, é que, de acordo com o mandamento, que esse andar na verdade não é um andar na verdade qualquer, não é verdade de homens, é verdade divina. Ele está dizendo aqui que é andar de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então, a obediência que traz alegria é a obediência aos mandamentos de Deus, e não o mandamento dos homens, mas a obediência aos mandamentos de Deus. Assim nós pavimentamos a nossa caminhada cristã. Pavimentamos a nossa caminhada cristã por pautar a nossa vida em obediência à verdade de Deus. E nos versos 5 e 6 ele diz: olha, Senhora, eu peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, o amor, a obediência tem que ser demonstrada em atos de amor. Não adianta nada você dizer que obedece a palavra de Deus, que obedece os mandamentos do Senhor, se não tem ações práticas de amor no seu dia a dia. O amor deve sempre pautar. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, disse que a verdade tem que ser dita em amor. Tem gente que fala: não, eu tinha que falar, falei mesmo, e pronto, acabou. Tem gente que fala assim, né? A gente fala assim: ó, eu nasci branco para ser franco, alguma coisa assim. O pessoal tem um ditado mais ou menos parecido assim. Até um ditado até preconceituoso, né? Não é nada. Quando alguém fala isso comigo, fala: não, você é sem educação mesmo, fulano. Você é sem educação. Não tem nada de franqueza, não. Foi falta de educação que você fez. Porque a Bíblia diz que até a verdade tem que ser dita em amor. Ué. Se você usar da verdade para humilhar outra pessoa, onde é que está o amor nisso? A verdade é dita para a gente estender a mão e socorrer a pessoa que está vivendo em engano, em situação oposta aos mandamentos da palavra de Deus. E em último lugar, irmão, dos versos 7 até o verso 13, João termina destacando que a igreja deve permanecer na verdade. Então, a igreja conhece a verdade, a igreja anda na verdade e a igreja permanece na verdade. Não pode vacilar para não ser corrompida. E por isso João coloca aqui alguns pontos, pelo menos 4 pontos principais para a gente fechar a reflexão dessa noite. Primeiro diz: cuidado. Quando você fica olhando demais para os outros arraiais, de repente você ser surpreendido com algum tipo de engano. Agora então, com esse tempo de pandemia, o que é que acontece? Com essa facilidade que hoje tem as redes sociais, o acesso que as pessoas têm às pregações de vários pregadores, de vários pastores, corre-se um risco grande de misturar a doutrina,
de dar um nó na cabeça do sujeito, ou da sujeita, dá um nó ali, porque houve muita gente falando muitas coisas, às vezes coisas totalmente diferentes daquelas que você tem entendido e aprendido da palavra de Deus. Então, olha, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, então cuidado quando você está olhando ao redor, você está vendo ao seu redor. Ah, pastor, a Bíblia diz examinar tudo e reter o que for bom. É verdade. Mas você tem maturidade para isso? Se você tem maturidade para ouvir de tudo e filtrar o que presta e o que não presta, o que é bom para ser ouvido e copiado e o que não é bom para ser ouvido e copiado, a primeira coisa que tem que ficar claro para mim e para você é isso. Você pode ouvir quem você quiser, ué. Mas e aí? O que você vai fazer com o que você ouviu? Você vai para a palavra de Deus para conferir se é assim mesmo? É uma interpretação humana ou é uma interpretação do texto tal qual ele é? Porque tem muito pregador que floreia, né? Coloca aquela floragem assim na interpretação, bota um humanismo exacerbado no texto, na ânsia de fazer uma contextualização da mensagem, começa a falar coisas que o texto não está dizendo. Então, se você não tem essa percepção, você corre risco de ser mais uma vítima dos enganadores. Segundo lugar, o perigo de voltar atrás. Ele está dizendo aí, não é perda de salvação, irmão, perda de galardão. É isso que ele está dizendo aí no verso 8. Terceiro lugar, perigo de ir além. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, não permanece nela, não tem Deus. Não pode ir além do que está revelado. Tem gente que fica sempre querendo achar uma coisinha a mais. Já conheceu alguém assim? Tem gente que está sempre escafunchando, né? Escavacando ali, tentando achar. Eu vou achar uma pérola aqui. E por último, o perigo de ir junto. Verso 11, 10 e 11. Vem ter com você, não traz o que você crê. Dar boas-vindas aqui é uma expressão usada, não é que você não pode cumprimentar a pessoa. Está dizendo sobre comunhão. Não pode ter comunhão. Você não vai xingar as pessoas que chegam na sua porta. Não é isso não. Está dizendo que você não vai ter comunhão com o que eles pregam, com o que ensinam, com o que vivem. Basicamente é tudo isso que João nos ensina nessa segunda carta, irmãos. A igreja tem que conhecer a verdade, andar na verdade e permanecer na verdade, porque os tempos são difíceis e trabalhosos. Esse deve ser o meu e o seu compromisso diário. Amém?